Oi, turminha, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Espero que todas e todos estejam gozando de saúde. Muito bom, gente. Hoje nós vamos gravar essa aula dentro do sistema de reciclagem, né, entre aulas presenciais e aulas gravadas. Na semana passada nós teríamos uma aula presencial, mas estávamos vivenciando o Congresso de Ciências e Tecnologias da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Muito bem, a temática de hoje, tá? O texto de subsídio dessa atividade, ele já está postado na plataforma, então assim que vocês assistirem ao vídeo, vocês terão todo o subsídio do texto de apoio. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre aspectos importantíssimos que estão conectados com a questão da liberdade de consciência, da liberdade de expressão, que é a questão ligada à morte e ao morrer. Muito bem, esse tema é um tema muito importante, fundamental, e a gente percebe, como disse Jacques Lacan, nós somos atravessados pela cultura. Então, dificilmente essa cultura que nos atravessa, dificilmente ela vai deixar de nos influenciar. Muito bem, então nós vamos falar sobre a questão do direito à morte. Quer dizer, quais são as condições dessa questão da morte que está ligada ou estão ligados diretamente na nossa sociedade e que nos afeta. Muito bom, o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é a questão da doação de tecidos e também da doação de órgãos, tá? Então, o que vem a ser tecidos e órgãos? Por exemplo, nós temos o chamado doador cadáver. O que seria o doador cadáver? Para vocês terem uma ideia, todas as pessoas que morrem de morte violenta, e a gente está falando aqui da morte, e que eu gostaria da gente quebrar esse tabu, tudo bem? Porque é um episódio que inevitavelmente vai acontecer com todos nós. E muitas das vezes essa morte, ela é inevitável, ela é acidental, ela poderia até ser evitável, mas que foge muitas das vezes do nosso controle. Então a gente precisa estar muito bem preparado, a gente precisa conversar com a família sobre essas questões. Então o primeiro ponto da nossa aula, para a gente transitar com essa questão da cultura, da religião, o primeiro ponto é o seguinte: a doação de tecidos e órgãos no Brasil. Então vamos retomar o raciocínio. O doador cadáver é o doador e ele vai doar o quê? Ele vai doar, por exemplo, ele pode doar tecido epitelial, pele, né, e seus derivados. Ele pode doar couro cabeludo. Vocês já ouviram falar, por exemplo, das mulheres escalpeladas. Isso acontece muito na região norte, onde eles utilizam muito embarcações, né, motores de polpa, e muitas mulheres desavisadas, com os cabelos compridos e soltos, esses cabelos enrolam eventualmente nos motores e essas mulheres são escalpeladas. O cabelo é arrancado junto com o couro cabeludo. Então essas mulheres, elas precisam de um doador cadáver, quer dizer, de uma pessoa que faleceu e eventualmente pode doar o couro cabeludo, o cabelo, para que essas mulheres possam voltar a ter uma vida normal. Tudo bem, então vamos lá. O doador cadáver, ele doa então tecido epitelial, ele pode doar couro cabeludo, córneas, é uma doação muito recorrente, a doação de córneas, tecido ósseo. Então são esses tecidos que são retirados do doador cadáver.
Mas o que a gente precisa incentivar, inclusive eu peço a vocês, na medida do possível, incentivar os seus alunos e também os seus colegas de trabalho. Por quê? A legislação aqui do Brasil, ela diz o seguinte sobre a doação de tecidos e órgãos, que é a família, o familiar direto, que vai autorizar a retirada desses tecidos e desses órgãos. Então não adianta, tá, gente, ter anotado na carteira de identidade, não adianta você fazer um registro, por exemplo, no cartório, não adianta nada disso, tá? Não adianta você tatuar no peito, sou doador, sou doadora, isso não adianta de nada. O que vai resolver na prática? A sua família, o seu familiar, ter consciência da sua vontade. Por isso que esse assunto, ele precisa ser discutido em casa. A sua vontade precisa ser dita enquanto você está vivo, correto? Então, muito bem, eu, no meu estágio doutoral, eu passei ali uma trajetória de meses no Instituto Médico Legal. E lá eu tive uma sala do lado da sala de captação, de abordagem à família, para que a família autorizasse a retirada de córneas. Um detalhe importante no nosso estado, aqui no estado de Goiás, os únicos tecidos que são retirados, que a gente tem aqui uma estrutura para retirar, são as córneas, tudo bem? Então, tecido ósseo, eu me referi aqui como o couro cabeludo, pele, nós não temos tecnologia nem infraestrutura para a retirada desses tecidos. Então, o único tecido que é retirado aqui no estado de Goiás são as córneas. E as córneas são justamente tecidos que são retirados do doador cadáver, ou seja, desse cadáver que é e vai, melhor dizendo, que é encaminhado depois de uma morte violenta para o Instituto Médico Legal, para ser autopsiado, etc. Por que as mortes violentas, esses corpos precisam ir para o Instituto Médico Legal? Para comprovar a causa-morte. Então, mortes em acidente de trânsito, essas mortes, né? Mortes por transportes terrestres, né? Então, ATT, né? Acidentes de transportes terrestres, mortes provocadas por queda de aeronaves, mortes provocadas pelo suicídio, né? Pelo autoextermínio, também esses corpos vão para o Instituto Médico Legal. Todo tipo de acidente, alguém cai eventualmente, por exemplo, de uma determinada altura, né? Também esses corpos vão para lá. Então, basicamente isso, né? Acidentes de trânsito, suicídios e também homicídios, correto? Esses corpos vão ali sofrer uma perícia. Por quê? Por detrás dessa morte, que aparentemente foi uma morte acidental, pode se esconder um crime, tudo bem? Então, por isso que este corpo precisa ser autopsiado, precisa passar por uma necropsia, beleza? Então, mas o que nos interessa aqui? Que nós precisamos dinamizar a nossa cultura, principalmente dentro de uma estrutura cristã, dentro de uma estrutura de doação, de entrega. A gente precisa estimular as doações. Porque veja bem, né, gente? Esse corpo aqui, morto, ele vai apodrecer, ou ele vai ser cremado, ele vai ser devorado por micro-organismos, por vermes, por insetos. Então vejam bem, se você pode ajudar alguém que está vivo a voltar a enxergar, por que não? Então, mesmo se não for por caridade, mesmo se não for por amor, mesmo se não for por compaixão cristã, que seja o sentido lógico.
tudo bem? Que seja o sentido de, poxa, eu posso ajudar alguém que está vivo, sendo que eu estou morto, a voltar a enxergar. E é lógico, como o cadáver ele não tem direito, ou melhor dizendo, né, ele não tem vontade, quem então deve exercer essa sua vontade quando você estava vivo? O seu familiar, tá? Se você for solteiro, solteira, seu pai, sua mãe, seus irmãos, os parentes mais diretos, tá? Se você for casado, casada, é o seu maridão, a sua esposa que vão autorizar. Mas eu peço encarecidamente, vamos ter consciência, vamos divulgar essa ideia. Há muitas pessoas nas filas, tá? No caso, por exemplo, de órgãos como coração, fígado, rins, tá? Esses órgãos, o coração precisa estar batendo, né? Então são pessoas que sofreram morte cerebral e então a família é chamada no hospital e antes de desligarem os aparelhos, de autorizarem a morte, a passagem dessa pessoa, são retirados esses órgãos, tá? Então também, por favor, isto é da autorização da família, tá? Então vamos ter essa consciência, vamos pensar bem sobre isso, porque você pode estar salvando vidas. Muito bem, vamos lá. Uma pergunta, a primeira pergunta da noite. A pergunta é: no Brasil, a eutanásia, ela é permitida? Pensa um pouquinho, eutanásia é permitida no Brasil? Primeiro, o que é eutanásia? Muito bom, é uma palavra de origem grega. Eutanásia é do deus Thanatos, né? Thanatos, o deus da morte. Eu significa honra, boa. Então, eutanásia, ela quer dizer uma morte boa, uma morte honrosa, uma morte digna, correto? Então, vamos lá. Já pensaram? No Brasil a eutanásia é permitida? Não e sim. Como assim, professor? Não e sim, sim e não. A eutanásia no Brasil não é permitida em seres humanos. Terminantemente, a eutanásia não é permitida, ela é proibida no Brasil quando envolve humanos. Mas vejam bem, calma aí. Em animais não humanos, já que somos também animais, em animais não humanos, como um cachorro, como um gato, como outro pet, sim, a eutanásia é permitida. Em que situação? Não é em qualquer situação, tá? Este pet, este animal, ele precisa estar em sofrimento irreversível, tá? Uma idade muito avançada, mas não é só a idade não. Uma idade avançada, com uma comorbidade muito séria, há uma irreversão do quadro, quer dizer, esse quadro não pode ser revertido e este animalzinho está em sofrimento. E não há o que fazer por ele. Neste caso, só neste caso, é recomendado a eutanásia, tá? Tem toda uma legislação, tem toda uma questão bioética que vai assegurar essa questão. Então não é assim, eu tô cansado desse pet, esse pet tá me dando trabalho, então vamos exercer a eutanásia. Não, isso não é eutanásia. Tudo bem? Então, isto é outra coisa. Eu nem sei se eu posso falar de assassinato de animal, mas isto fere o código de ética e você pode responder judicialmente por maus tratos, etc. Não é? Mas só nesse caso. Então vamos lá. A eutanásia, dependendo das circunstâncias, no Brasil, ela é permitida em animais não humanos. Mas em animais humanos,
ela é terminantemente proibida. Tudo bem? Mas vamos lá então. Em que situação a eutanásia e quais são as formas de eutanásia? Vamos lá então, vamos explicar isso. Nós temos a eutanásia passiva e a eutanásia ativa. Então anotem aí, eutanásia passiva e ativa. A eutanásia passiva, ela ocorre em qual circunstância? É o seguinte, a passiva. Por exemplo, eu sou um paciente terminal, beleza? Eu tenho uma doença incurável, intratável e eu estou em sofrimento, beleza? Eu sou um paciente paliativo ou chamado FPT, fora de possibilidades terapêuticas. Neste caso, eu não consigo responder por mim, porque eu estou inconsciente, com uma doença incurável, intratável, e a medicina, ela não está mais tratando a minha doença, e nem o paciente. Então eu estou recebendo o quê? Eu estou recebendo um tratamento paliativo. Quer dizer, esse tratamento paliativo não é um tratamento para curar a minha doença, nem para recuperar o meu quadro de saúde. Um tratamento paliativo, ele é um tratamento para mitigar o meu sofrimento, para diminuir a minha dor, correto? Então, muito bem, eu estou então nesse quadro inconsciente. É uma eutanásia passiva, porque quem vai decidir por mim não sou eu, porque eu estou inconsciente. Então, será a minha família. No caso, eu sou casado, a minha esposa, a minha mulher. Então, ela que vai autorizar o procedimento chamado de eutanásia. Ou seja, no país é lógico que esse procedimento for permitido. Beleza? Eutanásia passiva. Recebe esse nome porque não sou eu que decido, e sim o meu familiar. Tudo bem? O que seria então a eutanásia ativa? A eutanásia ativa, a única diferença é a seguinte: eu estou consciente, sou um paciente terminal, sou um paciente FPT, vocês já notaram, né? Fora de possibilidades terapêuticas. Então eu decido, por estar consciente, com os meus plenos juízos, então eu decido por esse procedimento, beleza? Só vou interromper aqui um pouquinho, que parece que o sistema disse que vai desligar, eu vou gravar a continuação, só um pouco.